agora a gente bate um papo sobre um assunto importante e que uma hora ou outra pode interessar aí as mulheres, especialmente para aquelas que desejam ser mães. Vamos conversar então sobre as gestantes e o mercado de trabalho, né? Quais são os direitos, deveres, o que é abusivo ou não. Se você tem alguma dúvida ou alguma experiência relacionada a isso, passou por alguma situação constrangedora no trabalho, pode me mandar aqui no nosso WhatsApp, que é o 98405-2073, ou também no nosso Instagram, o @vermaisoestesc. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo a advogada Ingra Argenta. Boa tarde, Ingra. Bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Pois é, esse é um assunto, então, que a gente estava conversando antes. Gera muita dúvida ainda? É um assunto, a gente pode falar, polêmico? Sim, ainda muito polêmico, muitas dúvidas. E com a questão do Covid aumentou, né? Nós já tínhamos alguns pontos principais que vêm sempre sendo discutidos no direito, em referente à questão da gestação e o pós-gestação e o acompanhamento dos filhos. Sim. Pós o nascimento. Mas depois da pandemia, e aí as coisas foram ficando mais intensas. Entendi. Mais intensas negativamente, imagino. Negativamente. Pois é. Para as mulheres, né? Vamos falar aqui das mulheres que estão trabalhando numa empresa, já têm uma carreira, um tempo consolidado e têm vontade de ser mãe. Eu tenho a obrigação ou a necessidade de avisar sobre esse meu desejo para a empresa? Ou é uma coisa minha, interessa a minha vida pessoal e só cabe a mim, aos meus familiares? Sim, só cabe a interessada e os familiares. A empresa não deve saber, ou vai saber depois que isso aconteceu, não deve ser informada se ela autoriza ou não isso acontecer, pois isso ultrapassa os limites do contrato de trabalho, gerando um direito a indenizar se isso acontecer. Por exemplo, já deve ter acontecido no momento da entrevista, ser questionada referente a interesses a ter filhos, com quem deixaria os filhos, se tem projetos de ter gestação logo. Isso tudo infringe o direito do trabalho. Entendi. Gera uma contratação. Não dá para perguntar numa entrevista de trabalho, então? Não pode, porque gera uma discriminação no ato da seleção para o trabalho. E até no exame admissional, a gente estava conversando aqui, que eles não podem perguntar, né, se a pessoa pensa em estar grávida, mas tem um outro jeitinho que eles dão, né? Qual é? Sim, até acredito que quase todas as mulheres que já passaram por esse exame admissional já devem ter respondido. Quando foi a última menstruação da senhora ou da senhorita? E a gente acaba respondendo na ingenuidade, na boa-fé, a gente acaba respondendo. Mas isso infringe também os limites legais. Não pode fazer esse tipo de pergunta. Então, o que eu oriento? Já passando uma orientação. Não responda e diga no momento da contratação. Você sabe que essa pergunta é ilegal? Olha, já mostra. Eu já passei por isso. Tu já passou por isso? E criei um momento lá, não foi muito agradável, mas eu criei e acredito que isso tenha servido de orientação para que essa clínica não fizesse mais pedidos. Boa. Então tá, a mulher tá ali trabalhando, papum, engravidei. Meu Deus, engravidei, que lindo, que delícia. E agora? Como eu vou fazer perante a empresa ou o meu trabalho? Espera até a barriga começar a aparecer, já avisa? Como é que fica essa situação? Sim, o correto, recebi essa notícia, confirmei a concepção da gestação, comunico o meu empregador. Entendi. Comunico o meu RH da empresa com o exame, comprovando quantas semanas de gestação eu estou. E agora, nesse momento da pandemia, já deve ser afastada do trabalho, mediante essa lei que foi aprovada em 21 de maio desse ano, que diz que a gestante vai ficar em casa, se possível, fará trabalhos remotos, se for condizente com o trabalho que a empresa oferta. Caso contrário, vai permanecer em casa, recebendo o salário normalmente, sem desempenhar atividade alguma. Entendi. Até que seja finalizado esse período de pandemia, nessa calamidade pública que a gente tem declarada até dezembro desse ano, talvez seja renovado depois, legalmente, né? Sim. Fica recebendo o salário, essa lei diz que não tem prejuízo nenhum no salário, mesmo que não possa fazer atividade alguma. Entendi. Caso o trabalho dela não dê para fazer em casa, home office, ela se afasta, mas continua recebendo. Sim, e outro ponto importante, não é afastar pelo INSS, a lei não diz isso. Muitas empresas têm feito afastamentos pelo INSS ou têm feito a suspensão do contrato de trabalho.
Também não é. Não, meu Deus. A MP 1045 trata do emprego e renda, que trazia aquelas modalidades de suspensão, de redução de jornada, essas coisas. E a lei que protege a gestante e o feto não prevê esse cuidado com questões financeiras, mas sim com a questão de saúde, com a saúde da mãe. Para quê? Evitar que ela, no percurso do trabalho ou no contato com o trabalho, ela venha contrair o vírus. Entendi. É um cuidado mesmo com a saúde da mãe e da criança, né? Com certeza. Na verdade. É um cuidado social, na verdade, sim, né? Sim. Com relação às gestantes no trabalho, existem direitos específicos para essas mulheres, né, que estão gestando? Existe. A gente sabe que no período da gestação o corpo muda, tudo muda. Então, esses horários que impedem a ida no banheiro, que são mais rigorosos, porque temos algumas empresas que são mais rigorosas. Idas no banheiro, alimentação, tudo isso pode ser revertido com um atestado médico apresentado no RH da empresa, solicitando que ela seja liberada para fazer a alimentação, a ida no banheiro, enfim, para que ela se mantenha bem. Sim, sim. E uma outra questão com relação, precisa fazer consultas, né? Quem já ficou grávida sabe que ali no começo tem os enjoos, tem muita gente que tem enjoo, tem muita gente que dorme, tem consultas a fazer. Tudo isso, ela tem o direito de fazer isso. Por exemplo, eu trabalho de 8 a 6, não tem um horário, não tem horário de almoço. Ela pode, então, fazer isso durante o seu horário de trabalho? Sim, ela pode fazer, ela vai apresentar as declarações de comparecimento, a carteirinha de gestante depois da empresa e ela fará todas as consultas, as saídas sem qualquer prejuízo. Não deve ter nenhum prejuízo no salário. Entendi. Vamos aproveitar aqui, já tenho algumas perguntas. Boa tarde. Minha cunhada está grávida de 4 meses e não está conseguindo emprego por estar grávida. Isso é certo? Não é certo, mas é comum. Infelizmente é comum. Em razão dessas questões que a gestação envolve na mulher, as saídas, as empresas não contratam, até porque gera a estabilidade. Sim. Né? Tem a estabilidade, depois a gente vai falar dessa questão do pós-parto, mas infelizmente não deveria ser o correto, mas acontece. Se porventura nesse momento ela identificar que existe, que está sendo preterida, discriminada pela questão de gestante, aí sim ela pode dar alguns encaminhamentos junto ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Vieram várias questões que a gente não, né? Porque quem sou eu? A nossa advogada convidada, a Ingra, vai começar a responder. Uma delas é a seguinte, Boa tarde. Meu Deus, é muita coisa, gente. Espera aí. Boa tarde, sou gestante e tive a suspensão de contrato de trabalho pelo período de 99 dias. E recebi pelo INSS, porém o afastamento acabou e ainda estou com 26 semanas. Isso está correto? Nesse caso, a gente precisa analisar o porquê que foi para o INSS. Mas o correto, depois dessa vigência dessa lei agora em maio de 2021, não é ficar recebendo pelo INSS, e sim ser afastada do trabalho com a renda integral nessa modalidade de trabalho remoto. Se posso trabalhar, vou trabalhar remotamente ou vou ficar recebendo meu salário sem ônus algum. Não ficar recebendo pelo INSS, porque isso gera um prejuízo na remuneração. No INSS, a gente sabe que os benefícios são pagos não na totalidade do que a gente receberia na empresa trabalhando, e sim um percentual. Então, isso gera um prejuízo para a gestante. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui da Luana. Ela quer saber, eu gostaria de saber se a empresa pode levar trabalho para a gestante fazer em casa. Sim, pode. Inclusive, consta na lei que se tiver possibilidade de fazer trabalho, desempenhar trabalho em casa, trabalha-se em casa. Trabalho normal, até porque a gente sempre fala, gravidez não é doença, que bom que não é um período que a gente fica mais sensível, as coisas ficam um pouco mais difíceis, mas a vida continua normalmente para quem tem uma gravidez normal, né? Aqui tem uma outra que a gente até estava conversando aqui. O que fazer se a empresa suspender o contrato de trabalho da gestante? Se a empresa suspender o contrato de trabalho da gestante, claro que a gestante, o trabalhador acaba sendo a parte mais fraca da relação, né? Mas ela pode sim buscar junto ao RH da empresa e pedir que ela seja enquadrada na lei adequadamente, sem a suspensão do contrato de trabalho, para não ter prejuízos que a suspensão traz para o contrato de trabalho. E que ela fique sim em trabalho remoto, conforme a lei estabiliza. Por quê?
também para o empregador descumprir o que a lei está determinando traz ônus. No futuro também pode receber algum processo judicial. Algum processo, né? Ó, uma aqui, ó. Boa tarde. Saí da empresa há 30 dias, estava com cólica renal, sentia fraqueza, mal-estar, etc. Achou que fosse só isso, mas descobriu que está grávida de 8 semanas. Ela queria ver se a empresa pode contratá-la de volta, se existe essa possibilidade, já que foi ela que pediu para sair, para não ficar pegando atestado direto. Sim. Se essa concepção da gestação dessas 8 semanas fecham com um aviso prévio do contrato de trabalho, eu não sei quanto tempo, mas digamos que foi 1 ano, ela tem 30 dias, ou menos de 1 ano, a gente já passou a experiência, a gente tem 30 dias de aviso prévio. Tá. Né? Esse aviso prévio prorroga o contrato de trabalho para todos os efeitos. Então, tudo que acontecer nesse período de aviso prévio é como se eu estivesse no trabalho. Entendi. Então, essa gestação concebida há 8 semanas, provavelmente ainda durante o contrato de trabalho e o aviso prévio, ela volta para o RH, informa, comunica essa gestação e ela vai ser reintegrada no trabalho. Tá. Tem uma outra aqui agora que a gente já pula da gestante para as mães que acabaram de ter os seus bebês. Ó, boa tarde, a Beatriz quer saber. Ganhei minha bebê, né, e ganhei 6 meses de licença maternidade. Ganhei minha bebê e ganhei 6 meses de licença maternidade da empresa e mais 1 de férias. Quando eu retornar ao trabalho, eu ainda tenho estabilidade? Não. Pelo que eu entendi, são 6 meses de licença e 1 mês de férias. Não tem estabilidade. A estabilidade, ela segue durante a gestação e 120 dias depois. Nesse caso, a empresa que ela trabalha aderiu a um programa um pouco diferente e gerou 6 meses de licença maternidade, que isso é muito bom. Mês de férias. E mais 1 mês de férias. Ela volta sem estabilidade, ela volta trabalhando sem estabilidade alguma. Então, e aí agora vamos entrar um pouco nesse assunto, né? Tive o bebê, licença maternidade. Já ouvi muitas pessoas falarem, a grande maioria, que logo depois de um tempo existe alguma coisa e essa mãe, no caso, é demitida. Legalmente, isso é possível? A empresa pode fazer isso? Legalmente, se ficar caracterizado que a demissão é discriminatória, que a empresa atenta contra as mães, que é quando a mãe retoma, segura um tempo e depois dispensa, isso pode gerar direitos à indenização. Isso é ilegal, é discriminatório. Então, se conseguir comprovar essa prática, as trabalhadoras que estão passando por isso podem buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Tá. E um outro assunto muito importante, mães, né? A gente sabe que depois que o filho nasce, acaba virando, né, a coisa mais importante. Muitas avisam na empresa, olha, eu tenho um filho, é importante, a criança ficou doente, aconteceu alguma coisa. Essas mães que vão acompanhar os filhos no médico, numa internação, algo do gênero, elas têm esse direito? Elas podem ser descontadas depois? Elas têm o direito de acompanhar os filhos, levar as declarações de acompanhamento, apresentar junto à empresa. O que ocorre é que muitas vezes as empresas não aceitam. E cada linha de empresa, cada segmento tem um sindicato e nesse sindicato discutem-se períodos que são admitidos, quantos dias é possível faltar para acompanhar. Mas, em regra, é direito sim acompanhar o filho até a idade, até a maioridade, né? E não sofrer nenhum desconto no salário. Se acontecer, eu posso questionar a empresa. Pode questionar a empresa. Nessa mesma linha, falando da gestação, é importante, eu não sei se as mães sabem, que no período de 6 meses elas têm direito aos intervalos para a amamentação. Ah, olha isso. Então, eu fiquei gestante, tive meu filho, fiquei 4 meses em casa, retomo pelo período de mais 2 meses, eu tenho que, ou eu tenho um intervalo maior, ou eu vou embora antes do meu horário de trabalho, porque eu tenho meu intervalo para a amamentação. Para a amamentação. Quer dizer, querendo ou não, a grosso modo, a gente pode falar que a lei está, sim, ao lado das gestantes e das mães. Sim. Vai muito também, eu imagino, de cada empresa, de cada política, para fazer esse acolhimento ou não, né? Sim, porque busca-se garantir a saúde e a responsabilidade do filho, a mãe com o filho, com a sociedade. E a empresa ela tem uma obrigação com a sociedade também, né? Então, nesse momento, a lei vem para quê? Para que seja obrigado, de certa forma, que seja cumprido os direitos e garantido para a mãe e para os menores o acompanhamento, a saúde, a educação, essa assistência básica. Entendi. Vamos ver, acho que a gente tem aqui mais uma. Gente, são muitas perguntas
Sou MEI, estou atrasada no pagamento desde o início da pandemia, solicitei o auxílio maternidade e foi indeferido. Por que isso? Porque quando se tem um MEI, se não estar pagando, vai estar faltando a carência no INSS. Ah, entendi. Para a gente ter direito no INSS, dentro de 12 meses eu tenho que ter pago no mínimo 10 meses. Se eu não pagar esses 10 meses, eu não recebo. Então, nesse caso, no MEI, ela busca o parcelamento, faz esse pagamento, põe em dia e aí faz o novo pedido. Entendi. Falando nisso, se eu não me engano, hoje é o último dia, então, para regularizar todo mundo que é MEI. É hoje, tá? Se você não fez, tem que correr atrás para poder... Gente, foram muitas perguntas, tá? Algumas muito parecidas, outras eu vou passar para a doutora. Vou ver se a gente grava um vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, muito obrigada novamente. Toda vez que tu vem, é um assunto, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber. É muito legal, Ingra. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para que a gente tire dúvidas e deixe todo mundo o máximo possível informado. Legal.